padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, aqui estamos para proclamar a palavra e nos deixar interpelar por ela, para que, interpelados pela palavra santa de Deus, nossos corações se abram à ação do seu Espírito Santo, aquele que nos conduz para uma vida santa, honesta, uma vida que seja à altura da nossa condição. Por isso somos chamados a ouvir o que o Senhor nos diz, quando nos diz: não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Somos, pois, irmãos e irmãs, chamados a praticar a justiça como caminho indispensável para a experiência do amor, nossa razão de ser. É bela e interpelante a advertência em que encontramos nas homilias de São Gregório Magno, quando ele diz: considerai a mansidão de Deus. Ele viera para perdoar os pecados e dizia: quem de vós pode acusar-me de pecado? Não recusa demonstrar pela razão que não é pecador, que em virtude de sua divindade tinha o poder de justificar os pecadores. Entretanto, as palavras que seguem são, sem dúvida, terríveis. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Vós não escutais, porque não sois de Deus. Se, pois, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e quem não é de Deus não a pode ouvir, cada um pergunte a si mesmo, se percebe a palavra divina junto aos ouvidos do seu coração. Saberá então a quem pertence. Ora, a verdade manda desejar a pátria celeste, reprimir os desejos da carne, fugir à glória do mundo, não cobiçar os bens alheios e distribuir os próprios. Por conseguinte, cada um de nós examine se essa palavra divina cresceu no nosso ouvido e no nosso coração, e saberemos então se somos ou não somos de Deus. Pois existem alguns que não se abrem a escutar os preceitos divinos, nem mesmo com o ouvido do corpo. Existem outros que a escutam com o ouvido do corpo, mas não a abraçam com amor. Há também aquele que de boa vontade recebe a palavra de Deus a ponto de se compungir até o pranto, mas passado o tempo das lágrimas, retorna à iniquidade. Esses que negligenciam colocar em prática a palavra divina, não a ouvem verdadeiramente. Portanto, somos chamados, quando nos diz: trazei ante os olhos da mente toda a vida vossa, e temei profundamente a advertência que sai da boca da verdade. Vós não escutais, porque não sois de Deus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Amado e amada de Deus, o Senhor diz aos discípulos, advertindo-os a respeito da importância da lei, para que nós possamos, praticando-a, chegar à competência de viver a força do amor de Deus. Por isso ele diz: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. O que a lei diz, o que os profetas dizem, tem grande importância para o caminho e para o coração de cada um de nós. Por isso o Senhor completa: em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Se nós cumprirmos a lei, nós caminharemos de maneira veloz para a competência que é a maior e mais importante nossa, que é a competência do amor.
Por isso, só assim seremos considerados grandes no reino dos céus. Compreendemos, portanto, meu irmão, minha irmã, o quanto é determinante o cultivo de uma conduta honesta, transparente e misericordiosa, como autenticação de nossa verdadeira condição de filhos e filhas de Deus. Encontra-se num livro de São Teófilo de Antioquia, bispo do século II, o desafio que ele nos põe e é muito interpelante. Ele comenta: se me disserem, mostra-me o teu Deus, dir-te-ei, mostra-me o homem que és, e eu te mostrarei o meu Deus. Mostra, portanto, como veem os olhos de tua mente e como ouvem os ouvidos de teu coração. Os que veem com os olhos do corpo percebem o que se passa nesta vida terrena e observam as diferenças entre a luz e as trevas, o branco e o preto, o feio e o belo, o disforme e o formoso, o que tem proporções e o que é sem medida, o que tem partes e mais e o que é incompleto. O mesmo se pode dizer no que se refere ao sentido do ouvido. Sons agudos, graves ou harmoniosos, assim também acontece com os ouvidos do coração e com os olhos da alma, no que diz respeito à visão de Deus. Na verdade, Deus é visível para aqueles que são capazes de vê-lo, porque mantém abertos os olhos da alma. Todos têm olhos, mas alguns os têm obscurecidos e não veem a luz do sol. E se os cegos não veem, não é porque a luz do sol deixou de brilhar. A si mesmos e a seus olhos é que devem atribuir a falta de visão. Vamos suplicar a Deus, pela sua graça amorosa, de sermos capazes de ver a Deus, para vermos os irmãos e assim vivermos de modo a cumprir a lei, e cumprindo a lei nós possamos desabrochar para a força do amor. Supliquemos, unidos ao coração da amada Mãe Maria, esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira